Jogo, vamos falar aqui de São Paulo e Fluminense, encontro tricolor que abre a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, então às 4 da tarde no horário de Brasília. O jogo que acontece no estádio do Morumbi será o reencontro de Fernando Diniz com o Morumbi e numa fase meio, conturbada, por mais que esteja classificado na Libertadores, situação teoricamente bem, conseguiu cumprir os papéis, mas está tendo vaia, está tendo xingamento e, bom, vaia é mais ou menos o que o Diniz pode esperar do torcedor São Paulino no Morumbi. Eu tenho muitos amigos São Paulino que, olha, prefere ver qualquer coisa do que o Diniz na frente dele. Vamos trazer os números para ver se isso se apoia, né? O Diniz no time do São Paulo chegou lá em setembro de 2019, teve aí a parada por conta da pandemia, né? Então acabou se estendendo um pouquinho mais, mas de trabalho foi um pouco menor. 77 jogos, 36 vitórias, 20 empates, 21 derrotas, uma média de 1,66 ponto conquistado por jogo. É interessante até destacar, claro, que vocês vão lembrar do vexame de ter uma liderança do Campeonato Brasileiro e não ter conquistado, ter caído na fase quartas de final do Campeonato Paulista contra o Mirassol, né? Foi aquela eliminação lá que tinha expectativa muito grande. O Mirassol juntou uma galera que tinha perdido uma gente durante a pandemia e acabou sendo eliminado. Mas tá aí o Diniz. E os números dele no Fluminense? Porque tem um período até parecido. São 429 dias, o número de jogos é até superior, 81 partidas, 47 vitórias, 15 empates, 19 derrotas, uma média de 1,93 ponto por jogo. Então o rendimento do Diniz no Fluminense é superior ao que a gente estava vendo no time do São Paulo em sua passagem, né? A última vitória do São Paulo sobre o Fluminense foi no dia 27 de dezembro de 2020, justamente naquelas rodadas, né, do Campeonato Brasileiro, que se estendeu aí até o comecinho de 2021, 2-1 no Maracanã, com Diniz comandando a equipe do São Paulo. Desde então, tivemos 2 vitórias do Fluminense e 2 empates. Os 2 empates no Morumbi, as 2 vitórias do Flu em jogos no Rio de Janeiro. São Paulo que neste... olha o equilíbrio, tá? Você olha a tabela do Brasileirão, essa é engraçada até. Porque o Fluminense é o 5º colocado no Brasileiro com 21 pontos. O São Paulo tem 3 pontos a menos, 18. Mas é o 11º. Ele cai 6 posições por conta desses 3 pontos. Por isso é tão importante conquistar 3 pontos no jogo desse final de semana. São Paulo no Campeonato Brasileiro. São Paulo tem 17 gols marcados, 13 gols sofridos, uma média de 1,4 gol, 14,8 chutes por jogo, 5,2 chutes no alvo, né? Então acerta aí mais ou menos 5 finalizações por partida no alvo. Isso desconsiderando os bloqueios, né? Então a bola que vai na direção ao gol. Média de 6,1 escanteios por partida e tem média 60,4% de posse de bola. São 3 jogos sem sofrer gol no Campeonato Brasileiro, uma média de 14,8 desarmes por partida roubando bola, e até o duelo pelo chão o São Paulo leva desvantagem. Ele ganha só 49% dos duelos no chão, enquanto pelo alto ganha 53,7% dos duelos. 14,4 faltas por partida, 2,6 cartões amarelos por jogo, e no campeonato todo teve 2 cartões vermelhos já. Na semana passada a gente fala de estatística que é muito curioso, né? Na semana passada a gente destacou o jogo do São Paulo contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro não teve nenhuma finalização no gol. Nenhuma finalização. E ganhou por 1-0, porque foi um gol contra da equipe do São Paulo. Tem essas coisas, né? Os números acabam traindo a gente em muitas das vezes. O Fluminense no Brasileirão tem 19 gols marcados, uma média de 1,6 por partida, e levou 13 gols. Também uma média de 1,1 gol sofrido por jogo, mesma média da equipe do São Paulo. 13,2 chutes por jogo, 5,2 no alvo. 5,8 escanteios por partida, 60% de posse de bola, essa é a média. E aí vai ser interessante, porque são 2 times que tem aí, que gostam de ficar com a bola, com a média de 60% de posse de bola. O time do Fluminense que passou já 4 jogos sem ser vazado, sem ter tomado nenhum gol, e faz em média 14,7 desarmes por partida. São Paulo no Morumbi é muito
forte, né? A torcida tem sido um fator muito interessante para o São Paulo. Em 6 jogos são 5 vitórias e apenas uma derrota, justamente contra a equipe do Palmeiras, né? 13 gols marcados e 6 gols sofridos. O Fluminense, como visitante, sofre. São 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 9 gols marcados, 9 gols sofridos. Daria um pouquinho num favoritismo para a equipe do São Paulo. Confronto histórico dessas equipes é muito interessante trazer sempre, né? 103 jogos, a maioria das vitórias são do São Paulo, 43%, 44 vitórias, 24 empates, 35 vitórias do Fluminense. No Brasileirão são 67 jogos, 30 vitórias do São Paulo, 17 empates, 20 vitórias do Fluminense e jogando com o São Paulo como mandante, às vezes Morumbi, às vezes lá em Barueri, alguns jogos acabavam mudando de estádio, né? Pacaembu também já teve. 56 jogos, 33 vitórias do São Paulo, 13 empates e 10 vitórias do Fluminense. Historicamente, o Fluminense está em maus lençóis e pelos números do Campeonato Brasileiro também o favoritismo seria do São Paulo, mas são dois times que precisam dar uma resposta nesse momento, né, Faraó? Velho, é interessante, acho que principalmente pro Fluminense, né? O Diniz tá ali, como você falou, já tem gente xingando, ganha, empata, perde, ganha, não consegue ter uma sequência boa. O Dorival tá com mais tranquilidade, pelo menos nesse quesito, e esse negócio de perder jogo sem nenhum chute no gol é brincadeira, hein? Você vê que não é só com o Botafogo que acontece certas coisas, cara. Até com o São Paulo também acontece. Perder um jogo sem ter nenhum chute a gol é uma loucura. Não lembro de ter visto isso antes. Realmente bem complicado. Quero ver, velho. Quero ver. Será que vai ter vaias pro Diniz no São Paulo? Esse duelo de posse de bola é muito interessante mesmo. Vamos ver quem consegue se impor, né? São Paulo, por estar jogando em casa, acredito que consiga se impor um pouco mais com a ajuda da torcida. Mas o Fluminense gosta muito da posse de bola, né? Inclusive, o São Paulo tem um pouco mais de posse de bola, né? 60,4. Óbvio que a gente já tá chegando, né? Muito pouco de porcentagem de diferença. Mas interessante, cara. Interessante ver também como é que o Fluminense vai se portar contra um time que também gosta tanto de ter a bola. Estou ansioso, cara. É um dos jogos que eu quero muito ver nessa rodada. Quero ver. Acho que vai ser um duelo legal. O Morumbi tem ficado sempre muito cheio, muito legal. A torcida de São Paulo tem colado muito nos jogos, feito. A diretoria de São Paulo também pratica os ingressos mais baratos, pelo menos de São Paulo, né? Quer dizer, não sei em relação ao Santos. Quer dizer que agora o Santos também não tá podendo vender para ninguém ingresso. Mas dos que estão podendo vender, com certeza, a diretoria de São Paulo que pratica ingressos mais honestos, podemos dizer assim, Bellatini? Acho que sim, o São Paulo ficou um time mais popular, né? E só um detalhe interessante para a gente destacar aqui: o São Paulo que tem de novo aí muitos problemas de desfalques, né? O Beraldo, o defensor, o zagueiro ali, tá fora do jogo, teve um problema no tornozelo esquerdo e tá fora da partida. E o Caleri, tá? É uma dúvida, o Caleri, até o momento que a gente tinha confirmado, ele talvez seja poupado desse jogo. Ele saiu com dores nas costas do jogo contra o Tigre. E pode não jogar contra o Fluminense. O Caleri, que é um jogador que tem 4 gols no Campeonato Brasileiro e tem uma média de 2,4 chutes, finalizações por partida, né? A gente falou, o São Paulo tem aí uma média de 14,8 chutes por jogo, 2,4 são do Caleri, né? Ele também acerta o alvo 1,2 vezes, então sobrariam 4 chutes no gol de média do São Paulo. Então o Caleri pode ser uma baixa relevante para a equipe do São Paulo nesse jogo contra o Fluminense. É complicado, né? Até porque não se sabe direito qual que é esse grande problema da coluna, né? Ele chegou falando coisas sérias até depois do jogo, que estava preocupado mesmo. Vão poupar ele. Coluna é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, não é um tipo de lesão que você pode falar, vai pro jogo, depois a gente resolve, né? Porque não é nada, levanta pior. aí, né? Exato, tem que ter um pouco de cuidado mesmo. E o pessoal do chat aí também participando, o Anderson mandou boa tarde, Anderson. O Wilson falou, torcedor do Botafogo odiando o CR7, realmente, né, se tinha algum muito fã do CR7, agora tá um pouco menos.